Então nós estamos vindo aqui enquanto Igreja Católica para a gente fazer um bate-papo muito aberto, também dialogal, extremamente respeitoso, extremamente apartidário, né? Conforme a nossa cartilha de orientação política produzida aqui pela Igreja Católica do Paraná. Então, a política que nós dialogaremos com vocês hoje é uma política da cidadania. A Igreja entende que o seu papel na sociedade não é simplesmente chegar ali e ditar normas, porque não compete a nós isso, mas ao mesmo tempo não é ficar ausente. Então a Igreja entende que o papel dela é trabalhar na conscientização, trabalhar pelos valores humanos, que também são valores do Evangelho, mas que permeiam toda a sociedade. E isso constitui para nós a política da cidadania. Nós vamos dar um grande destaque ao próprio Papa Francisco, porque já foi citado aqui. Realmente ele tem sido uma grande luz, não só para a Igreja, né? Aquilo que ele tem dito, tem orientado no mundo que está sem referências, né? Sem pessoas que possam dar referências seguras. O que ele tem dito tem sido de muita luz para a Igreja e para a sociedade. Então nós vamos fazer bastante referência a ele. E uma primeira citação mostrando que por qual motivo a Igreja se envolve na política é essa dali: é impossível imaginar um futuro para a sociedade sem uma vigorosa contribuição das energias morais. Numa democracia que permaneça fechada na pura lógica ou no mero equilíbrio de representações de interesses constituídos. Então, a moral, e na cartilha nós tratamos o assunto correspondente, que é na terceira parte, a ética na política, ela tem a ver diretamente com elementos, com valores que são os mesmos valores que a Igreja defende. Então, o Papa diz, né, a importância disso daqui. É uma política da cidadania. Nós trabalharemos sobre a visão da Igreja, mas é claro, aquilo que a Igreja fala, ela toca outros âmbitos também. Ela toca outros âmbitos também. O que nós faremos é um diálogo, não é doutrinação, por favor, né? E a gente não quer que ninguém se ofenda, por favor. Se a gente às vezes falar alguma coisa que de repente você pensa diferente, pode até expressar para nós, mas não queremos, nós não viemos aqui, por favor, né, para ofender ninguém, para pisar no pé de ninguém. Não é esse o nosso objetivo. A gente vem como um servidor, como alguém que se coloca a serviço num campo que não é o próprio da gente, né? Se fosse celebrar a missa aqui, eu já teria mais propriedade para fazer do que falar em política, né? No entanto, a Igreja tem uma reflexão que ela está fazendo há décadas. Ela tem uma história de diálogo e de vivência na política. E mais do que nunca, nós temos feito um esforço muito grande dentro da Igreja para que ela seja partidária. Às vezes não é possível, às vezes escapa. Vocês não imaginam, eu tenho a graça de participar da Assembleia Nacional dos Bispos, né? Que são 300 bispos que vêm desde o São Gabriel da Cachoeira, que tem 95% de indígenas na sua diocese, a diocese dele, até uma arquidiocese de São Paulo, que provavelmente tem pouco indígena, né? Ou uma diocese do Cerrado, é uma variedade tão grande nesse nosso Brasil, nas várias regiões, e todos esses homens comprometidos em primeira pessoa nas suas dioceses, dialogando sobre a política. Esse ano foi muito bonito isso, né? Na 54ª Assembleia foram dedicadas 2 manhãs inteiras
sobre esse assunto. 400 bispos, gente. Então se formam duas filas, né? Eles chamam fila do povo, né? De um lado uma fila tem um microfone, é mais ou menos igual aqui, né? Só que não tem o microfone, é uma outra fila com o microfone. Então vai um lá e fala, você diz, puxa, é isso mesmo. Vai um outro e fala, caramba, é isso mesmo. Só que são posições diferentes. Vem um terceiro, é uma variedade tão grande. E 2 manhãs inteiras para que eles pudessem afinar o assunto a respeito do momento político que nós vivemos e para que não haja disparos, aqueles atiradores, né? Autônomos, que de repente um bispo diz uma coisa e que fere o todo. Então foram 2 manhãs de reflexão, contemplando os pensamentos diferentes, as várias posições, para que a igreja tenha uma unidade na sua expressão. Nós, como igreja, e aqui eu falo, muito de vocês também são pessoas engajadas, nós estamos, mesmo com toda a caminhada que temos feito, nós estamos devendo alguma coisa na política. Porque se por um lado, de modo algum, a Igreja Católica vai se tornar partidária e com visão de montar uma bancada católica, isso não vai acontecer. O Papa tem dito isso mais de uma vez, a igreja por onde vai repete isso. Então, por um lado, não uma bancada, mas no outro extremo pode acontecer de nós também lavarmos as mãos, e esse também é um perigo. Ambos os extremos são perigosos. Então, como encontrar esse equilíbrio que é apartidário, mas ao mesmo tempo se envolvendo? Então, esse material que vocês têm, acredito que todos receberam uma cartilha, ele foi fruto de uma caminhada. Vocês não imaginam quanto serviço deu, para que não seja pintado de tinta para nenhum lado, para nenhum partido político, para que alguém que lê ali diz, puxa, isso daqui é um pensamento que traz os valores do Evangelho, trabalhando com uma linguagem da sociedade e ao mesmo tempo contribuindo para avançar a cidadania, mas sem tomar posição, porque tomar posição, depois a gente vai dizer lá na frente, não é dizer, não, quem não toma posição fica em cima do muro. Só que esse ficar em cima do muro, aparentemente, que virou uma expressão negativa, para nós é diferente, é para que a gente dê a liberdade que dentro dessa igreja possam entrar candidatos de vários partidos. Se o Padre Marcos falar aqui de um partido aqui, ele vai criar problema com os outros. Então o padre é a pessoa da comunhão. A igreja promove a comunhão. Então, por favor, se por acaso eu disser alguma coisa que fere isso, me diga aqui também, porque esse é o nosso objetivo e é isso que nós queremos em todo o nosso caminhar, mas superando atitudes esquivas, trabalhando, nos colocando a serviço da conscientização e do acompanhamento das pessoas na política.